Boa noite. Quero dar boas-vindas para quem está aí, quem está se achegando. Aqui, gente, vocês nem sabem, aqui na minha cidade tá. Ai, tá friozinho, sabia? Eu tô assim, ó, toda agasalhadinha. Eu já tô de meinha. Eu já eu já confesso pra vocês que eu já peguei um chocolate, derreti, comi com banana. Ai, gente, tava tão bom antes de eu chegar aqui. E hoje eu tenho um privilégio tão gostoso, de poder chamar essa pessoa que ilumina a vida de tantas mulheres, né? Eu até já vi que ela chegou aí. Vivi, eu te chamei, será que você foi? Ou tem que aparecer? Dá um oi de novo aí pra mim que eu puxo você. Eu acho que eu apertei aqui no acenar. Com o tempo, gente, eu vou desligar os comentários, tá bom? Porque eu vou me distrair se eu fico vendo vocês. Ah, achei aqui, ó. Tararã. Aqui, peraí. Não, deixa eu chamar aqui, peraí. Cadê ela? Vivi, dá um oi aí de novo pra eu poder te chamar. Tá, agora sim. Eu aceitei aqui, agora ela vai chegar e aceita lá. Mas deixa eu falar pra vocês, enquanto ela surge aí, tá certo, né? Ali, ó. Oi, Fechou! amiga, que saudade. Saudade de Ai, que você! amor, que delícia te Deixa eu ver, ficar que um delícia pouquinho te mais pra ver. cá. Que delícia te ver, minha amiga. Eu queria dizer, cada um te definiria de um jeito, mas eu quero te definir com as minhas Ih, palavras, tu me tá? conhece, hein? Eu fiquei pensando assim, ó, como é que é teu processo de mundo, de conseguir colocar as palavras, ou tudo que você sente nas palavras ou em ministrações, assim. E eu fiquei pensando assim que tudo que você fala, a sensação que eu tenho, Vivi, é que primeiro começa dentro de ti. Sim. E Uhum. aquilo ele vive, você elabora, você constrói, você questiona, você sente e depois ele sai. É É isso, isso que eu exatamente. sinto quando eu te ouço ministrando. É Aham. por aí. É por aí. É primeiro em mim, né? Eu sempre falo isso, depois através de mim. Mas é muito. Eu acho que eu sou um grande laboratório de Deus, assim. Eu digo que eu mesma sou a fábrica de ministrações, né? Daquilo que eu ministro, eu mesma sou o laboratório que Deus faz acontecer, né? Que lindo, minha linda. E outra palavra que eu te definiria é que numa teoria de grupo que a gente tem aqui dentro da psicologia, a gente fala que tem pessoas que elevam o nível do grupo, outras que estabilizam o grupo e outras que tornam o grupo medíocre. E eu acho que a convivência contigo, ela faz as pessoas se empurrarem para um nível elevado de lugares que elas talvez não iriam, porque quando a gente vai com a força. O grupo ele vive com mais força do que ir sozinha, É verdade. né? Uhum. E já começando aqui, eu queria te fazer a primeira pergunta, Ai, minha Jesus. linda. Mas deixa eu falar assim que, antes, né, deixa eu só falar que eu tô muito feliz de estar aqui. Eu faço poucas lives com pessoas, faço pouquíssimas, pela questão também de tempo. E eu também gosto muito dessa questão do propósito. Eu acho que tudo tem que ter um propósito, que a nossa vida tem que apontar para Cristo, né? Eu não sou uma mulher muito do raso, eu gosto das coisas profundas e gosto de me envolver profundamente com as pessoas. Então a Karine, ela ela me conhece profundamente. Eu acho que as coisas piores de falar, eu falei para ela assim, as coisas que muitas de nós carregam isso nessa questão, às vezes é de vergonha de falar algumas coisas, de abrir o nosso coração. A Karine é minha psicóloga, é a pessoa que tem cuidado de mim e hoje tem cuidado da minha
casa, tem cuidado do Telmo também, tem nos orientado, nos ajudado. E confio muito, né, nessa questão. Então, vai ser um bate-papo assim entre amigas que se conhecem Vai! muito, muito. E eu acredito assim, dentro dessa semana, né, do teu livro, eu ouvi eu tive uma notícia assim incrível que o teu livro está esgotado, né, que ele praticamente esgotou, mas já mandaram fazer a primeira tiragem já foi esgotado. Mas tá chegando aí já a próxima tiragem. Fiquei muito feliz de saber disso, de que muitas mulheres têm um resgate mesmo da feminilidade outra vez, e isso é maravilhoso. Amiga, eu tive o prazer de ter você aqui, né, prefaciando o livro. Prefaciei, foi. E eu quero te falar que não é quando eu pensei, não tinha nada a ver com a Vivi. Eu pensei assim, que poderia ser uma pessoa desconhecida do planeta, assim. Eu queria tudo fazer como algo que tivesse um sentido para mim, Sim, sabe? aham. E eu não sei, eu acho que eu vou te falar o dia. É tão engraçado que quando a gente conhece uma pessoa, você conhece onde ouviu falar, tarará. Mas sempre tem um momento que a pessoa ela entra no coração da gente diferente. Sabe qual foi a hora? Eu estava pensando nisso essa semana. Quando foi que a Vivi entrou no meu coração? Você sabe que dia que foi? Esse eu preciso Hum. te contar. Foi numa palestra que a gente tinha dado lá em São Paulo. E depois tudo acabou. E aí a gente se falou e você falou, vem aqui no meu quarto. E eu fui, guri. Aham. Eu fui com o chinelo do Adriano ainda. Foi. Com o pezão assim. E eu cheguei no teu quarto. E eu simplesmente amei o jeito que tava o quarto. Olha que coisa simples, mas foi naquela hora que o meu coração se conectou com o teu, porque você não tinha deixado aquela mala perfeita, a roupa perfeita, as coisas ajustadas. Você foi muito você. Daí eu falei, como é gostoso a pessoa verdadeira. Como que eu acho que as pessoas elas querem isso, elas Uhum. desejam isso, sabe? Exato. Porque elas se identificam. Eu não acho que aconteceu tudo isso que tem acontecido contigo à toa, sabe? E uma das razões é isso, é essa conexão com o que é verdadeiro. E é muito oposto ao mundo do perfeito que as pessoas pregam. Essa coisa, você já entrou muito em conflito com essa coisa, Vivi, de perfeição, assim? Isso é uma Sim. coisa que ou sempre foi tranquilo para você? Não. Como é que Primeiro, você eu é nisso? sempre digo, porque para mim foi difícil acreditar que Deus estava escolhendo, que Deus estava numa temporada de escolher mulheres muito comuns, né? Porque só podia ter essa temporada, porque eu falei, Deus, eu não me sinto apta para carregar aquilo que o Senhor me entregou na minha mão, né? Até quinta-feira agora a gente viveu um momento muito especial aqui na reunião de mulheres e a glória de Deus veio e eu realmente eu não queria acabar aquele culto, eu queria ficar passar a madrugada ali, a presença de Deus foi muito forte. Mas quando eu me ajoelhei aquele dia, eu falei assim para Deus, quinta-feira agora, eu me ajoelhei no púlpito ali e falei, Deus, me ajuda e me ensina a carregar o que o Senhor me entregou. Porque para mim ainda eu preciso ajustar a minha visão à visão de Deus. Eu preciso me enxergar como Deus me enxerga, porque às vezes a gente olha muitas nossas limitações, nós como mulheres. A gente tem muita facilidade de culpa, né? Eu tô lendo teu livro e tem uma coisa que tu fala ali que para mim faz muito sentido, a questão de ser leve, né? Então a gente que é mulher, a gente carrega muitas coisas, né? A gente cuida do marido, a gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa, a gente se preocupa. A mulher, ela tem uma visão muito global das coisas, né? Ainda mais eu, que sou pastora junto com meu marido aqui na igreja, então a minha visão também é para as coisas da igreja. E é muito fácil a gente se ver carregando muitos pesos É, que a gente não foi chamada para carregar. Então, para mim, foi muito difícil ter esse entendimento, né? De que ele havia escolhido uma mulher comum, né? Não uma mulher perfeita. E acima de tudo, ele escolheu um vaso muito comum para esconder um tesouro precioso. E aí, como que eu faço para carregar esse tesouro precioso, né? E eu queria ter essa. Eu sempre falei para Deus, me dá estrutura para carregar aquilo que o Senhor colocou. Porque a gente vê muitas pessoas, Karine, que Deus também depositou coisas valiosas, mas elas não têm estrutura para carregar aquilo que Deus deu. Seja um dom, seja, sabe, algo, uma profissão, sei lá, algo, uma família, o que Deus colocou. Tem muita gente que não consegue lidar com o que está nas suas mãos. Então, eu acredito que para nós hoje é esse clamor de leveza, de ser uma boa administradora
com que Deus nos confia. Esse tem sido a minha oração. Eu estou dividindo aqui com as mulheres que estão aqui. A minha oração nos últimos dias. Senhor, me ensina a carregar aquilo que o Senhor colocou na minha mão para carregar. Eu quero ser aquele burrinho, né, que entrou com Jesus em Jerusalém, ele soube carregar o Messias. Eu falei, eu quero saber te carregar nesse tempo, eu quero Boa, aprender a carregar. ótima metáfora, é bem isso. E você, como é que foi teu feminino? Como que você construiu esse feminino, ô Vivi? Tipo, ela foi, você se inspirou, a tua casa ela era mais masculina na família de origem, ou ela tinha uma pegada mais feminina? Para qual tendência que era a tua casa na família de Eu acho origem? que foi meio a meio, né? Eu tive convivência com tios e tias. Eu fui a primeira neta das duas avós, então eu era o xodó das duas, né? A primeira neta, tal. E as minhas duas vós tinham tios e tias. Eu tive uma influência muito forte das minhas tias maternas quando eu era muito criança, porque que eu vivia na casa dos meus avós, que eram pastores, e essas duas tias eram, tipo, uma adolescente, a outra mais jovem, então elas influenciaram muito, elas se vestiam muito bem, sempre gostaram. A minha família dos dois lados sempre se envolveu muito com moda, sempre trabalhou. A minha outra avó tinha uma loja de roupa feminina, minha mãe sempre costurou, minhas tias todas tinham fábrica de roupa feminina. Então eu já digo assim, que eu já era monocromática desde criança. Tenho uma. Amiga, quando alguém fala a palavra Aham. monocromática, vem tchum, meu cérebro puxa para Vivi. É uma É, até coisa se eu assim achar aqui, engraçada. eu mostro para vocês uma foto, mas tem uma foto muito incrível, minha com 7 anos de idade. A mãe disse que eu escolhi a minha roupa Mostra aí e pra eu gente. vou tentar achar. E Tá. ela disse que o que que eu usei? Ela disse assim, que eu botei uma saia branca, uma camisa branca, um óculos branco, um relógio branco, tudo era branco. E assim, ela falou que eu gostava de usar uma cor só. E é uma coisa assim, que é muito a minha marca, né? Então, assim, foi construída na minha infância, porque eu tive muito esse contato. Então, ser feminina para mim nunca foi uma dificuldade. Nunca foi peso. Não, eu nunca nem pensei em ser feminina, já era. Então, ser mulher, e outra coisa, ser mulher para mim sempre foi um presente. Eu olhava para quem era menino, dizia, ai, que dó, ele é menino. Porque eu gostava tanto de ser mulher. E Então, eu isso, achava assim, olha que bonito isso, eu gente. achava que o mundo dos homens não era um mundo tão divertido, né? Até hoje eu brinco que quando a gente vai na conferência de mulheres, é aquela coisa, né? É todo um preparo. A mulher faz daquilo um evento, assim, realmente. Eu fui na conferência dos homens para ajudar aqui meu marido, aqui nas coisas da mesa e tal. Eu falei, meu Deus, que sem graça que a reunião aqui é a conferência deles, é muito prático. Então, assim, eu gosto do mundo feminino, eu amo as mulheres. Tanto que Deus me chamou para as mulheres mesmo, né? Então, assim, esse mundo feminino me fascina e eu sou apaixonada por ele, assim. Gosto de ser Ah, mulher, amo esse feminino. Amo, amo ter uma tuas, necessaire cheia de coisa. isso, e as mulheres da sua família, elas tinham uma característica que se repetia? Sabe por quê, Então, Vivi? No dia da live de lançamento do livro, menino, me assustei com as respostas, porque eu perguntei isso para as mulheres, né? Como sim, eram as mulheres da sua casa. tá, Elas eram felizes, elas eram alegres, elas eram o quê? E veio assim, ó, não, 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 não. Foi uma sequência de não, assim, tu. sim, E eu falei, nossa, que comentário, né? Aquilo me chamou a atenção. sim. Você Assim, as teve mulheres, uma característica da tua casa que se elas repetia? Então, sim, elas eram mulheres muito fortes, mulheres que andavam à frente, né, do tempo delas, muito negociantes, a maioria tinha comércio, loja e tal. Então, eram mulheres muito pro trabalho, né? E tipo assim, e sempre passando à frente dos homens. Mulheres que não dependiam do cuidado do homem, elas mesmas se cuidavam, eram mulheres muito fortes. Eu lembro que quando Deus me chamou que eu me converti e tudo, e eu fui para dentro de casa cuidar da minha família, para algumas pessoas foi um absurdo da minha família. Como que tu não vai ter o sustento? Como que tu não vai cuidar da tua casa, ter o dinheiro? Como que tu vai ficar sem trabalhar e cuidar da tua filha dentro de casa? Então foi uma quebra de paradigma, né? Muito grande, assim, E as para elas. pessoas, elas criticaram ou aplaudiram isso? No começo. Algumas, a maioria criticou. Tipo assim, Porque toda quebra de é, padrão no início ela gera tipo resistência. assim, isso não vai dar em nada, coitada. Ela, né? E aquilo era muito novo para elas. Como que é um homem que provê? Como que é? E assim, hoje, graças a Deus, muitas delas já mudaram até essa questão na nossa família, vamos botar assim, nós somos a segunda geração, né?
As minhas primas, a maioria de nós não é dona de empresa, apesar né, de Deus ter abençoado os lares, mas a maioria é focada para cuidar da casa, trabalha, tem uma profissão, mas não está na frente do marido, está junto, está ao lado. A gente, Ótimo. muito Ai, assim, que legal. Então, você vê, você foi desconstruindo um olhar e você alinhou esse olhar é. com o olhar de Deus e depois Deus te usou e te É expandiu porque porque foi na praia. nós não somos as mulheres da nossa família. Nós somos as mulheres que Deus desenhou que sejamos. Então, eu fiz essa oração. Eu não quero padronizar e nem dar uma continuidade num padrão que Deus não desenhou para mim. Então, Deus está além da nossa cultura familiar, das nossas tradições, né? Até do nosso país. Às vezes eu falo assim, Deus, não deixa o Brasil me moldar. Eu não quero ser moldada pela cultura do meu país. Eu quero ser moldada pelo Senhor. Eu quero ser uma mulher que anda numa visão à frente, né? Então, para mim foi muito importante quebrar isso, entender que eu não ia vivenciar algumas coisas porque o meu comportamento não era aquele. Uhum. Muitas das vezes, eu acredito, Karine, tu, psicóloga, sabe disso, que as pessoas repetem comportamentos e também acabam repetindo o quê? Os frutos desse comportamento. Então, muita gente acha que é uma maldição hereditária, mas na verdade é uma repetição de comportamento. Se você tem o mesmo comportamento, você vai ter a mesma colheita, né? Quer viver o que nunca viveu? Faça o que nunca fez. Então foi aí que eu comecei a entender, né? Eu tenho que ter comportamentos diferenciados, eu tenho que ser diferente. E eu pensei, quem que vai me treinar? Né? É, Porque na época, assim, eu não tinha uma mulher que eu pudesse assim, meu Deus, essa mulher vai me treinar. E eu lembro que eu comecei assim a olhar para as escrituras. Eu falei, Deus, me ensina. Eu quero. Eu peguei uma caneta rosa. Foi muito bem engraçado. feminina. Bem feminina. E eu comecei a grifar tudo que era rosa na Bíblia, que se referia à mulher, sabe? O que se referia à mulher, eu estava grifando, grifando. E foi aí que Deus começou, sabe, a também me conectar com outras mulheres que estavam nessa busca, nesse propósito. Então foi muito lindo vivenciar isso, sabe? Esse resgate dessa feminilidade lá nas raízes, né? Lá dentro, assim. Olha, e foi fácil para ti? Não, eu tive que quebrar. Entendendo que você vinha de uma raiz onde mulheres aplaudiam só o que estava lá fora, né? Exato. A coragem é contagiante, mas no início ela gera um certo medo. Tem uma hora no livro, Vivi, que a Bárbara Williams, que é a protagonista, né, do Sim, Feminina, a irmã dela convida ela para alguns encontros e essa irmã coloca ela numa ladeira abaixo, num carrinho de rolimã e ela faz a Bárbara descer aquilo, sim. aquela rua. E na hora que ela tá descendo, ela sente um medo da liberdade. Uhum. E muitas vezes a liberdade ela gera um medo. Medo. Uhum. Você já passou uma situação onde você sentia que você estava vivendo uma bênção, o alargar das tendas, uma coisa assim, mas que, ai meu Deus, que aquilo gera medo porque ninguém trilhou aquele Exato, caminho e exato. daí você ia no escuro, ia na fé, ia na confiança. Como que foi isso? A Que jeito gente, você a tem? gente como igreja, a gente que caminha com o Senhor na igreja, com as pessoas, a gente ouve muitas ministrações que nos preparam a passar pelo deserto, pela tribulação, a passar por momentos difíceis. Mas muitas vezes a gente vai muito cru, desfrutar daquilo que Deus desenhou para mim, e para você no momento do estabelecimento. Tem uma ministração minha que eu falo sobre isso, que eu olho a vida de Davi, né? Eu trago assim a vida de Davi bem nesse perfil de que Davi ele conseguiu andar em todas as estações da vida dele, né? E como que ele se comportou no palácio, né? Quando ele se comportou quando tudo começou realmente a acontecer. E porque a gente no meio desse processo, a gente também vai ser julgado por nós mesmos e pelas pessoas ao nosso redor. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A gente tem o hábito de abençoar pessoas, tá? Eu e o Thelma, a gente tem o hábito de ofertar na vida de pessoas, de abençoar pessoas específicas, e principalmente por até gratidão. Pessoas que lá atrás, homens e mulheres de Deus que foram, assim, essenciais na nossa vida. E um dia nós estávamos separando, junto com o presbitério da igreja, uma oferta de cada para essas pessoas, ó, o pastor tal e o pastor tal. E eu lembro que a gente pegou o mesmo valor, né? O mesmo valor e separou e disse assim, ó,
a gente conversou com eles, a gente vai estabelecer esse valor para abençoar a vida deles. Era final de ano, a gente queria abençoar eles. E uma pessoa pulou e disse assim: Nossa, mas esse pastor tem mais condições que esse. Então por que que a gente não dá mais dinheiro para um, né? E esse que está num tempo melhor, por que que a gente dá menos para ele? E na hora o Senhor me deu uma direção e eu falei assim: não é uma questão, eu não estou ofertando por necessidade, mas por honra. Olha, Se eu estivesse olhando a questão de quem precisa mais e quem precisa menos, talvez eu faria essa divisão. Mas eu estou honrando, e quando a gente está honrando, né, a gente não olha a necessidade da pessoa. Então é muito comum quando a gente vê alguém prosperando, ou quando vê alguém vivendo um momento muito bom, as pessoas até inclusive se afastam, não conseguem lidar. Eu sempre digo que verdade. às vezes a gente tem mais facilidade de chegar numa pessoa que está passando um momento difícil, dar uma cesta É, básica, dizer, ó, tô aqui se precisar. as pessoas não estão com preparo para lidar com o saudável, parece, E as sabe? pessoas têm dificuldade de celebrar a tua conquista. Dizer É, assim, olha, que legal, você conquistou isso. Eu celebro com você, que maravilhoso, que lindo. Então, assim, a gente percebe que as pessoas não sabem lidar com os bons momentos. E eu digo nós mesmas, né? Eu tive uma crise. Quando Deus começou a estabelecer muito a nossa casa, a nossa vida, eu tive uma crise. Deus, será que eu não vou me perder no meio disso tudo? Eu não quero me perder, né? Eu não quero errar. E eu comecei a dizer muito não para muitas coisas, para como se fosse assim, realmente eu estou me me auto colocando no lugar de castigo. Não, não posso viver isso. Porque vida cristã é só viver coisas ruins. Então eu tive muita nossa, dificuldade gente, isso é muito chave o que ela está falando. de Vocês não têm entender que Deus, que eu estava passando uma estação, de que aquilo tudo que eu plantei lá atrás estava vindo sobre a minha vida. Por exemplo, eu lembro que em 2011, num momento muito difícil da minha vida, a gente cuidava de uma zona de prostituição, cuidava de uma favela. Eu ia para o presídio cuidar das mulheres, então eu andava com esse tipo de gente, com esse público. E aí eu lembro que o senhor falou assim comigo, eu estava orando, pega todo o teu guarda-roupa e doa. E eu falei, Deus, eu não vou doar todas as minhas roupas, a gente já não está numa situação muito boa financeiramente. Mas eu lembro que em 2011 eu doei todo o meu guarda-roupa, eu fiquei apenas com duas peças. Eu precisava passar por aquilo. Eu acho que Deus estava me treinando a desapegar, a não permitir que aquelas coisas fossem importantes para mim. Hoje, na estação que eu estou vivendo hoje, em 2025, semana passada chegou uma caixa de 25 looks na minha casa. 25, não é 25 Meu peças de roupa, Deus, é vinte e gente. cinco looks chegou para mim. E eu fiquei assim, e eu fiquei pensando, eu comecei a provar e tudo muito bonito. Eu falei, meu Deus, olha. Mas às vezes vinha aquele sentimento, Senhor, eu vou dividir isso, porque eu. E o Senhor falou, filha, isso faz parte de um plantio de 2011, Ai, sabe? que Então aquilo que. Então eu não sabia lidar com esse transbordar. Sabe, eu não sabia lidar com a estação do transbordar, de Deus ir estabelecer. Então e a de não gente. se sentir culpada desse transbordo, Exato, né, Vivi? exato, E exato. você já Então, se sentiu sozinha, muito, transbordando, de às vezes assim, nossa, com quem que eu poderia compartilhar uma coisa feliz? Porque muito, às vezes, sei lá, a gente fica tão feliz porque algo aconteceu, daí, ai meu Deus, eu quero conversar, eu quero contar, eu quero compartilhar, assim, e daí você muito pensa, isso. quem vai poder estar comigo nessa hora? Há 3 semanas atrás a gente teve uma conquista muito linda, assim, para mim e para o Theo, como família. E na hora que eu recebi, assim, aquela conquista, eu falei, ai, para quem que eu vou mandar? Eu fiquei assim pensando, sabe? E tem coisas que a gente conquista que eu fotografo para nós, mas nunca vou expor isso, porque eu sei que as pessoas não estão preparadas para lidar com isso, sabe? Então, já me senti, sim, celebrando sozinha, né? Celebrando sozinha, assim, muitas e muitas vezes. Às vezes a gente precisa. é, Tem que ser muito amigo, tem que amar muito, para olhar para aquilo que a gente está carregando e dizer assim: Uau, eu me alegro realmente contigo. E isso é elevar o grupo, é sair da gente. Parece que é um vício do negativo, né? Você sabe, Vivi, quando eu acho que, não sei se eu já te contei isso, mas quando eu fiz cursos de psicologia fora do país e aqui, eu vi que tinha assim, era muito distante a psicologia brasileira para de lá. E a de lá eles focam muito naquilo que é saudável. Sim. E aqui eles perdem muito tempo com aquilo que não está dando certo na pessoa. Uhum. E lá os resultados são muito mais rápidos. Mas não são rápidos porque
Eu acho que exatamente o que você falou, a gente precisa desenvolver uma cultura do saudável, como você tem feito com a alimentação, como você tem feito com várias questões que a gente percebe pela moderação tua, até mesmo no Instagram, né? Eu achei tão legal essa tua postura de não ter medo de mudar. Você sabe que no início do Feminina tem uma borboleta, sabe? Uhum. E ela está aqui, a Cláudia ali, quando ela colocou lá na diagramação, ela colocou propositalmente, porque de fato a gente nunca sabe onde que é a borboleta. Ela tá aqui, depois ela pega e sai, daí ela vai para outro lugar. E uma, assim, toda vez que a gente escreve um livro, tem uma parte que a gente gosta mais. Que nem sempre é o que Sim. os outros vão gostar, mas é o que tocou mais para nós. Para mim, foi a parte dos cinco sentidos, onde a gente entende que quando a gente está atenta ao Espírito Santo, você fica com os teus cinco sentidos muito mais aguçados, porque você, às vezes, você vai estar indo para uma direção e você vai sentir através de um desconforto, de alguma coisa que o Espírito vai te puxar para outro lugar, ele vai te levar com outra pessoa, e a gente fica borboleteando mesmo. Quando a gente está com excesso do masculino, a gente fica muito boa executora. Nós Uhum. fazemos o que precisamos, mas perdemos a sensibilidade. A gente Eu fica achei isso incrível, incrível isso. e é muito cerebral, né? Isso aí o próprio cérebro explica. E aí eu queria te perguntar uma experiência que você teve de acerto e uma de erro. De, Tá. Ai, Jesus. de cinco, qual que vem na tua cabeça? Pode ser uma coisa muito simples, mas que sabe aquela coisa de cá, por alguma razão eu acertei, por alguma razão eu errei. Uhum. Mas foi talvez porque a mente estava muito no masculino e aí a gente perde a sensibilidade porque a gente está com uma, duas, três, sete mil coisas para realizar, para fazer, para Sim, executar. E todo mundo, acho que numa hora do caminho se perde exato. e a graça de Deus traz a gente De para o caminho volta. certo, Uhum. né? Que te vem na cabeça de um acerto que você teve, às vezes de uma renúncia, mas que você sentiu O assim, ai, maior acerto tem muito a ver com o meu erro, né? Que foi o meu erro, mas o meu maior acerto foi ter desacelerado, né? Essa questão da produtividade, né? Existe silenciosamente, mas é muito tirano essa urgência do produza, faça mais. Ah, você fez uma conferência para 10 mil, faça para 15, né? Aquela coisa. Você fez isso, você fez aquilo. E uma vez, eu digo que quando uma mulher ela anda com o Espírito Santo, ele é o guia, né? Ainda que ela vá por um caminho contrário, ele vai trazê-la de volta. Eu estava em São Paulo e um pastor que eu nem tinha conhecimento dele, não era tão conhecido. Eu fui ministrar na igreja dele. No final, fui jantar com a esposa e com ele no final do culto. E ele falou assim para mim: preciso te falar algumas coisas. E o Senhor falou assim para mim: ouça ele. Nessa mesa você vai aprender. Então, ó, boquinha fechada e ouça o que ele tem a dizer. E ele disse assim para mim: minha filha, ele falou, não pegue o que Deus te deu. Ele falou bem assim. Não pegue aquilo que Deus te deu, a unção, a graça. Vamos botar que é isso aqui, né? Tudo que foi construído durante um tempo. Não coloca numa garrafa. Pega um vaporizador e faça isso aqui, ó. Tss, tss, com a unção que Deus te deu. Porque vai assim, olha o que ele me falou. Porque quando você faz assim, não é, não é fluir no rio de Deus. Dá a impressão que você está molhando, dá a impressão que você está, né, fazendo com que aquilo borrifando. flua, É. mas vai uma gota para Manaus, uma gota para São Paulo, uma gota no Rio de Janeiro. Ele falou assim, ó, concentra o que Deus te deu num lugar e as pessoas vão até esse lugar. E aí eu falo do meu maior erro, que foi ter enchido a minha agenda. E foi nessa época aí que a Karine chegou na minha vida e me ajudou muito a desembolar, né? Porque eu fiquei tão empolgada com aquilo que Deus tinha me entregue, e eram tantos convites, e pessoas me pedindo e me chamando. Gente, são mais de 3 mil convites por ano. Mesmo que eu viajasse todos os dias, eu não ia conseguir dizer sim para todos. E aquela tirania da minha agenda, ela me cansou muito. 2021, 2022, eu quase entrei no burnout, se eu não entrei. A Karine ainda falou, tu tá no grau, tu tá quase entrando, no 3, eu acho, na época. Hum, E eu tive que
desacelerar para me reencontrar de volta. E lembrei dessa palavra. Então hoje eu concentro a unção de Deus aqui em Criciúma, aqui na aba, e as reuniões de mulheres não cabe mais. Na última quinta agora não coube de tantas pessoas. Então, assim, eu comecei a entender que Deus nos dirige. Então, o meu maior erro foi me empolgar com o que estava acontecendo e não entender aquilo que eu precisava viver ainda em renúncia. E o meu maior acerto foi ter obedecido o Espírito Santo e ter desacelerado. E dizer assim, ó, igual Paulo, né? Eu considero como perca algumas coisas, alguns lugares, algumas mesas, alguns palácios, algumas companhias, para não abrir mão da melhor companhia que é a de Cristo, da minha família. Hoje as pessoas mais importantes para mim, né? Não é o ministrante tal que é famoso. Ai, porque fulano te convidou. Pois é, mas a mais importante para mim é meu marido, as minhas filhas, meu genro. É as pessoas que eu mais quero tirar foto, que eu mais quero estar junto. Então, quando Deus chega na vida de uma mulher, ele calibra tudo na vida dela. Então, hoje eu vivo esse alinhamento, né? Esse prumo que está na mão de Deus e vai alinhando todas as E coisas. você tem feito menos esforço? Muito menos e muito mais resultado. E aí que tá. Ai, meninas, Só gravem. só esse ano, eu vou. Nunca aconteceu. Foi o ano que eu mais fiquei, né? Vamos dizer assim, foi o que eu mais parei. Vou lançar 2 livros e uma Bíblia. Nossa. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, como que pode esse aceleramento? Porque é o Senhor que faz, né? O pouco óleo na botija, ele faz esse óleo acrescentar. Ai, coisa linda. E como é gostoso o respeito a esse menos esforço, né? E aí eu olho para minha filha, né? Eu vejo uma filha saudável, com 10 anos, né? Tendo uma infância com a minha presença. Ela não quer uma pastora, ela não quer uma ministra, ela não quer a Viviane Martinelli, ela quer a mãe, É. Hoje né? à tarde eu tava. Eu peguei. A gente fez uma torta lá de estrogonofe lá de carne à tarde. Eu passei um café e fiquei com duas das minhas filhas e a terceira estava na escola. E aqui tá chovendo hoje, tá friozinho. Ai, Vivi, eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus, eu tô num lugar Riqueza. mais sério que eu podia Uhum. estar. Vivemos a mesma coisa hoje. Na hora do Sério. almoço, a minha filha veio com o meu genro, a mesa estava cheia, né? Eu comecei a chorar na mesa, eu falei, Deus, isso aqui é riqueza. E Eles sabe por quê? almoçando. Aham, é isso. E na hora que eu tava vivendo, eu fiquei tão atenta aos cinco sentidos, assim, eu olhava ao jeito de uma, eu percebia outra. Aham, E daí exato, eu pensei assim, eu pensei arrependida, assim, eu pensei, nem sempre o meu coração estava aqui. Por exato, muitas vezes o meu coração, ele tinha estado nos ídolos do meu coração, e aí eu ficava pensando o tempo inteiro em construção de ministrações, daí eu falei, ai, tava tudo errado. E hoje, assim, que delícia eu não tá. Eu realmente eu falei, Senhor, obrigado, porque o meu privilégio de poder estar aqui e eu poder não estar trabalhando aquela hora. Eu fiquei feliz, assim, exatamente. sabe? Eu acho que é Uhum. muito por aí, né? Exato, é ter esse coração, sabe? De ter o coração no lugar certo. Mais do que estar em casa, é ter o coração em casa, né? É ter coração com a família. E agora, amiga, eu vou, eu vou rir aqui, porque eu Seja mandei. boazinha comigo. Não, é que essa aí, gente, tá muito interessante. Eu pedi para as mulheres lá fazerem perguntas e eu falei que uma pergunta eu iria fazer que veio da turma lá do Instagram. Ai, Jesus. Pergunta picante. Ai, ai, Sua ai. libido melhorou depois de você estar com 18 quilos a menos? Ai, Não eu amei! acredito, Karine Rizardi! Ela quer me desnudar nessa live. Acabar uma pergunta dessas, né? Ó, mas eu também respondo para não ficar tão ruim assim o negócio. Tá, Eu já senti que se eu tô muito acima, eu não fico tão, tá, não fico tão bem na tá. fita, sabe? Eu acho que isso vai abençoar as pessoas, então eu vou falar. É. Eu sempre fui uma mulher normal nessa Hum. área. Nem a mais, nem a menos. Me considerei sempre saudável, né? Eu não era daquelas que fugiam do marido e nem daquelas que caçavam o marido.
Eu sempre considerei essa área na nossa vida muito saudável. E o Thelma, a gente se dá muito bem nisso, muito bem. A nossa sexualidade, nossa área sexual é muito saudável, é muito Que boa. legal falar É, e isso, viu? cada As vez, mulheres precisam ver alguém transbordando nisso, porque como é que sim. pode, né, ter tanta gente travada É, nessa não, área? eu, eu amo ele, eu sou apaixonada por ele, eu sou uma mulher comum, né? Então é normal que. Então, assim, a gente é muito feliz nessa área e cada vez está melhor. A gente vai fazer 25 anos de casado e eu digo que hoje é muito melhor do que quando a gente casou, Verdade. né? Então, graças a Deus, a gente vive assim essa plenitude mesmo, assim, a gente é muito feliz nessa área. Só que quando eu fiz 44 anos ali para 45 e eu tava com 80 quilos, eu morri sexualmente, assim. Ele até percebeu, ele falou: "Tu tá fugindo de mim?" E eu não tinha disposição, eu não tinha vontade, eu não tinha nada, nada, nada assim, nada. E aí, e eu também estava passando uma situação muito complicada. Eu estava menstruando muito, 2 vezes no mês, que isso atrapalha também, e um fluxo muito intenso, né? Um fluxo assim intenso demais. E aí foi que ano passado eu cheguei ao ápice da dor, assim, ao ápice de estar mal, de nessa área não estar bem, de estar fugindo realmente e de perceber que tinha alguma coisa errada comigo. E aí eu fui numa ginecologista aqui da nossa cidade, que ela é maravilhosa, me indicaram ela, a doutora Beatriz Milanese. E ela falou: "Vi, vamos fazer os exames, não vamos falar nada sem exames." E aí constatou que a minha ferritina estava lá embaixo pela quantidade de sangue que eu estava perdendo, os meus hormônios também sexuais estavam assim, e eu também comecei a me tratar com a doutora Lucimaria, que é de Governador Valadares, ela é maravilhosa. E ela começou a dizer: "Ó, tu tá hormonalmente, tá morta mesmo." E aí a gente começou um processo de perda de peso, né? E não, e assim, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Se a perda de peso fosse associada à beleza, a eu querer me sentir bem, ou mais magra, ou mais bonita, eu não ia conseguir vencer. Ela só conseguiu ser sustentada agora. Eu perdi 18 quilos, né? Quase 20, em um ano. Nossa, gente. Ela se manteve porque ela foi aliada à minha saúde, porque eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, e tudo aquilo estava desregulando meu organismo. Então, muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, é demônio." Não, é hormônio, né? Às vezes as pessoas espiritualizam algo que precisa ir lá no médico, fazer os exames, né? Isso eu digo é questão também mental, né? De ir num psiquiatra, de ir num psicólogo, as pessoas têm muita facilidade de ir num cardiologista, mas têm É. dificuldade às vezes de ir num psicólogo, né? Então, assim, mudou muito. Eu tô uma menina, Uh! graças a Deus, tudo melhorou, tudo. O meu Ô, Thelma, marido, meu feliz marido do céu! ele tá faceiro, que essa é uma expressão aqui do sul. Ele tá feliz da vida. E a Ô, gente é muito. meninas, transbordem E eu nessa digo área que o assim, marido ó, a agradece. minha sogra que faleceu, a Tereza, ela sempre falava uma coisa que eu achava muito linda, assim. Ela, pra mim, é um exemplo de feminilidade, a minha sogra. É uma mulher que ela acordava pela manhã, escovava dente, batom. Eu nunca vi ela desarrumada, sempre arrumada. E a minha sogra dizia assim pra mim: "Eu me amo." Ela dizia: "Eu me amo." Até quando eu me vejo de calcinha e sutiã, eu me acho linda, eu me amo. Eu me acho maravilhosa, ela sempre se cuidou, também cuidou da saúde. Então, eu posso dizer para vocês assim que eu sou uma mulher que me amo. Eu me acho bonita, Ai, eu me que acho linda, eu lindo! me amo, eu gosto de me vestir bem, eu me amo quando eu tô com meu marido. Então, assim, Ai, essa área, a minha libido realmente ela voltou por conta dos hormônios, né? Tudo tá funcionando melhor. Eu desintoxiquei, gente, até de alumínio. Para vocês terem uma noção, a quantidade alta de alumínio no e no corpo bloqueia os desodorante, né? bloqueia os receptores hormonais. Então, às vezes, a gente até pode ter o hormônio, a quantidade, mas não tem o receptor. Então, assim, eu até falei com a Karine que eu tinha muita vontade, sempre vontade da nutrição. Porque é algo que eu mergulhei de cabeça e eu tenho aprendido tanto, tanto, e tem transformado a minha vida, né? O se alimentar direito. Por exemplo, agora, eu estava rindo aqui, tem uma amiga minha aqui maravilhosa, a Luciana, ela está aqui. E a gente estava conversando, ela estava arrumando meu cabelo antes da live e eu estava falando para ela que eu tô só com o almoço hoje, só almocei. Não consegui comer nada à tarde, não consegui, porque tô aqui fazendo Escrevendo. devocional. E Aham. aí, assim, mas eu fui treinada a ter fome e não sentir mau humor,
né? A gente vai sendo treinada. Sim, Porque nesse período sim. todo que eu pratiquei o jejum, a comida não é mais o meu ídolo, a comida não é mais aquilo que é o principal. É realmente o que Jesus disse, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, tu acaba colocando a comida no lugar dela, né? Nesse processo todo, e colocando Deus no lugar dele, e o teu corpo foi feito para funcionar. Mulheres, o teu corpo foi feito para funcionar. Né? Uh! Musculatura, os teus hormônios. Eu brinco, eu até tenho que brincar que eu tenho que cuidar do meu braço, porque o meu braço tá, ó, Tá ganhando músculo. poderoso, Eu tô aham. me preparando para ser uma avó sarada. Daqui a pouco os meus netos Ai, vão chegar. gente, é isso aí. Ai, gostei. É isso aí, Vivi. Amei, É amei, isso. amei. É a Lu do cabelo? É a Lu que me deu uma escova quando eu Vem fui cá, aí. Lu, vem cá. Vem cá, dá um oi. Lu, vem aqui, eu quero Vem te dar cá, um é a oi, Lu do menina, porque eu vou. cabelo. É a Lu que cuida de mim. Minha amiga preciosa, deixa eu apresentar. Ela é maravilhosa! Ô, Lu, foi você que me deu uma escova de cabelo quando eu fui Foi. aí. Ai, menina, eu uso essa tua escova até hoje. Tá lá Ai, que bom. guardadinha. Um Obrigado, beijo. Flor. Tô aqui Obrigado por curtindo você. vocês. Ó, obrigada por cuidar da Privilégio, Vivi um e por privilégio, um saber amor. que você cuida dela para que as outras mulheres tenham esse espelhamento saudável de ver, né, o que é emocionalmente adequado para uma mulher atual. Ela é uma Sem inspiração. Ela cuida da sem beleza. Ela peso, é uma né? mulher da beleza. Ela que é uma inspiração pra É gente. mesmo, Lu. Obrigada, viu? Beijo. Minha linda, eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu sempre, ó, eu acho que é assim, eu não sei. Eu acho que eu nasci para ser psicóloga. Se eu não fosse psicóloga, de escritora, eu acho que eu sempre gostei de ser desde pequena. Eu escrevia na época que tinha uma tal de Olivete. Você lembra da Ah, eu época tive dela? uma dessa. Eu Teve uma tive. Olivete verde. Aham. Aham, guria. E eu, pá, pá, pá. Mas eu tenho uma pegada que se eu fosse escolher uma brincadeira, eu seria um pouco jornalista, porque eu amo fazer pergunta. Você lembra da Silvia Popovic? Lembro, lembro. Da Marília Gabriela, e ela Aham. terminava o programa e Aquelas eu queria perguntas assim que ela aquela fazia assim. cara. E aí ela fazia uma pergunta, fazia uma palavra, e eu quero fazer com você hoje. Eu vou falar uma coisa, eu quero que venha na tua Ai, cabeça aqui cinco Jesus! perguntas, É uma tá? terapia em grupo, hein? Bem simples, mas assim, uma música que te vem à mente. Uma música que agora tá assim, muito forte no meu coração é aquela. É, Ovelhinha. é Ovelhinha por causa da Bela, né? Não tem nem o que ver, é Ovelhinha, Ovelhinha por conta da Bela. Tô ouvindo direto com ela no carro e Deus tem Menina, falado muito. eu também acho que eu acho que você colocou lá no do encontro de Sim, quinta-feira. sim. Meu Deus, eu acho que eu escutei umas 20 vezes aquela música naquele dia, de tanto que Aham. aquilo fez sentido para mim. Um filme. É um lugar chamado Notting Hill. Ah, que você já foi, inclusive você tirou uma foto. Por Fui quê? lá. Por que que você gosta desse filme? Esse filme é um filme, é porque assim, eu não sou de ver filme, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito do cinema e não gosto muito dessas coisas. Vejo assim esporadicamente. Mas é um filme que marcou o nosso namoro, eu e o Theo, o nosso relacionamento. Aí quando eu fui à Inglaterra, eu fui lá no lugar de filme, na livraria. Então é um filme que marcou muito a nossa história, assim. Amo esses Ah, filmes bobos, assim, sabe, sei, sem maldade. eu também. Maravilhoso, Aham. maravilhoso. Detesto Ai, falsidade. falsidade. Não gosto. Um arrependimento. Ai, é uma coisa lá do passado. Pula a pergunta, então. Pura, pula. Me Faria arrependo. outra vez. Ai, ter filhos, vários. Teria mais, teria 5, teria 6, teria 7. Teria. Menina, eu também sabia que eu andei pensando sobre isso, e depois dos 44, 43, eu comecei a Sim, pensar, falei, eu devia ter tido mais, só três, três é teria muito. muitos. Teria muitos filhos, muitos. Amiga, uma última pergunta. Qual é o nome que você daria para esse momento da tua vida? Ai, Jesus, eu daria um nome é transbordar. Eu tô transbordando. Aquilo que o Senhor me entregou, eu não consigo segurar. Eu preciso transbordar nas pessoas que estão perto de mim.
né? Então, misturado com generosidade, eu tô vivendo uma maternidade, até eu tava falando com a Lu, eu tô vivendo uma maternidade espiritual tão grande, eu tô assim, olhando para as pessoas como se fossem meus filhos, assim, que na igreja está acontecendo muito isso. Eu tô muito assim, mãezona, assim, tá muito aflorado, sabe? Essa questão do cuidado. Eu não sei se faz parte do pastoreio, mas o pastoreio tá muito aflorado dentro de mim, sabe? De cuidar, de proteger. Então, a gente tá vivendo agora uma situação de um bebê de 7 meses na UTI. Uhum. E eu tô de olho em quem? Na mãe desse bebê, né? Que tá nessa situação toda. Então, todo dia uma mensagem, todo dia uma palavra. A gente tem uma viúva também, semana passada, que o esposo faleceu. Os meus olhos. Então, eu sou muito protetora, cuidado. Eu quero suprir, eu tenho é muito isso, assim, sabe? Do cuidado em todos os sentidos. Não é só na oração, é no recurso financeiro para ajudar, é fazendo um negócio outro, é suprindo com uma roupa. Por exemplo, eu ganhei uma caixa de roupa. Eu começo a pensar assim, eu me mostra quem são os CPFs dos próximos modelos aqui. Ai, Que que eu lindo. separo em sacolas para fulana, para Beltrana, sabe? E não dou só para pessoas que precisam, entende? Eu dou para minhas amigas, pessoas leais, pessoas que andam comigo. Eu quero transbordar nelas, né? Eu quero transbordar nessas pessoas. Então eu tô vivendo esse tempo assim, Ai, que lindo. eu tô vivendo o que eu não sonhei. Eu Você tô vivendo. imaginou estar vivendo tudo isso? Não, nem imaginei. Nem imaginei. Eu tô muito realizada. O meu pai é muito maravilhoso, assim. E quando você chega no cenário desse sonho, é um lugar que a gente sempre sonhou e de repente você está dentro dele, é uma coisa tão É nova, né? bondade de Deus, né? São coisas que Deus desenhou que eu não. Que de verdade eu só posso agradecer. Eu só quero ser grata todos os dias. Hoje o meu dia, por exemplo, foi cheio. Eu fiquei, eu passei eu pela manhã tive compromisso, à tarde passei a tarde toda aqui construindo devocional, temos a live. Daqui a pouco eu vou para uma outra reunião com o pessoal de boas-vindas da reunião de mulheres. E aí, quase que dentro de mim foi, que dia cheio. E eu falei, glória a Deus por isso. Porque eu aprendi a sempre agora visualizar o copo meio cheio, não vazio. E eu falei, glória a Deus, porque olha o que nós estamos vivendo. Olha isso, o privilégio de estar nessa live. Que privilégio estar aqui contigo, minha amiga, nessa live, falando desse livro que vai revolucionar e transformar tantas mulheres. Que privilégio estar vivendo o que Deus está fazendo, sabe? Então a gente precisa ajustar a nossa visão para que a gente possa olhar no nível do que Deus vê e ser grata pelo que Ele está É fazendo. verdade, é bem isso. A palavra que eu tenho para ti é sinos e romãs. O sacerdote, quando ele se vestia, ele tinha na ponta da roupa, na borda, sinos, porque os sinos eles comunicavam o barulho do Espírito Santo entrando. Uau, As romãs, que eram intercaladas com os sinos, elas representavam o fruto do Espírito Santo. E esse batismo de amor, de generosidade, dessa benevolência, de tudo que o Senhor tem permitido você viver, é a roupa da estola sacerdotal de verdade. uau, que lindo. Meu Então eu Deus. tô te olhando, eu tô atenta aos meus 5 sentidos, porque ontem, quando eu fui dormir, eu orei e falei, Pai, que essa conversa não seja minha e da Vivi, seja minha, Amém. tua e da Vivi. Então são três. Enquanto eu te ouvia, Vivi, me veio a palavra sinos e romãs. Amém. Eu recebo. E olha que coisa interessante, é um equilíbrio, não tem só sinos para fazer barulho, para agitar, para causar, e ao mesmo tempo não tem só a romã. É uma harmonia. Olha, agora que eu tô te falando que eu me toquei do negócio. É roupa e é moda e tem a ver com a tua história. Olha, Uau, menina, é isso que eu gosto, é quando eu não planejo e Deus tudo. Isso que, olha meu que lindo Deus, que lindo. isso. Meu Deus, que lindo. Obrigada, Deus. Obrigada por estar aqui com a gente, E é uma Pai. Olha, sincronia, né, de frutos, né, e barulho, né? e barulho, Eu Vivi. recebo essa palavra, minha amiga. As Ai, que tuas lindo. palavras sempre são E diretivas romã. assim para mim. Eu eu cuido muito assim hoje do que eu falo sobre pessoas
A gente sabe que os amigos são poucos, né? E eu tenho a honra de te chamar de minha amiga. E eu não quero aqui rasgar seda para ti ou ficar bajulando, porque a gente nem A precisa gente nem disso, combina com nem isso, combina com bem a isso. nossa A cara. gente é Aham. muito prática, É. né? Eu achei uma amiga igual a mim, muito prática. Mas eu preciso te dizer, minha amiga, que dentre das mulheres que eu escuto, tá? Tu é uma das mulheres, tu é uma das únicas mulheres hoje, talvez a única mulher hoje que eu ouça as tuas ministrações. E eu tô ainda terminando uma ministração tua sobre ventos. Olha só. E, e tu é uma das mulheres que tem uma revelação da palavra que para mim é pura, verdadeira, sem mistura. E eu quero te encorajar a, a de verdade, a ter essas revelações cada vez mais escritas, sabe? Amém, Cada vez amiga. mais liberadas. Que o Senhor possa te fazer uma fonte a fluir. E quando eu olho para ti, já que a gente está falando de sentido, eu te vejo como uma água cristalina, refrescante, e várias mulheres cansadas, tirando os calçados e Amém. colocando as águas, os pés nessas águas, Amém. refrigerando as suas vidas. Eu vejo que tu foi chamada para trazer descanso, carinho. Descanso. Esse livro feminina, ele traz esse descanso, sabe? Então que todas nós hoje possamos se sentar à beira desse rio chamado Carine, onde Amém. fluem as águas do Amém. Senhor e molhar os nossos pés e trazer refrigério para a nossa vida, para a nossa alma. Eu agradeço muito, assim, as direções que o Senhor coloca na tua mão. Muitas delas foram pontuais na minha vida e que o Senhor cada vez mais te conecte com Ele para que Amém. você Glória. seja essa Amém. mulher transportadora de leveza e da graça de E Deus. eu agradeço a tua fala e falo assim, confessando aqui algumas coisas, né? Por exemplo, no Instagram eu só sigo 30 pessoas. E uma delas, o meu marido, que nunca posta nada desde que ele tem um Instagram. Então, eu quero te dizer que todos os dias eu vou lá e eu vejo o que que a Vivi está fazendo, porque eu sou muito edificada. Olha, eu trouxe uma coisa, gente. Ah, foi. Eu quero dizer que muitas vezes liguei para Vivi, Vivi, qual óleo eu compro para colocar no cabelo para o meu cabelo não ficar tão seco? Gente, é tão bom ter uma mulher que está adiantada no processo, como diz a Vivi, que eu só liguei e ela foi lá. Daí teve uma viagem que eu fiz ano passado e eu liguei, eu Foi. tava no caixa e eu, Vivi, tá aí? Amiga, eu preciso de um cinto, eu não sei se eu compro o preto ou o marrom. Me fala aí, porque eu tô no caixa, você tá. É muito eu intuito isso. E faltava três, e faltava dois, e faltava um. E eu falei, Senhor, e agora? Ai, cinco sentidos, cinco sentidos. Eu vou no preto, eu vou no. Guria do céu, de repente eu comprei, mas olha, eu paguei. Você me respondeu, pega o marrom aqui. Vice? Eu falei, acertei, Senhor, obrigado. É muito gostosa essa troca, né? É muito lindo isso. Isso é ser feminina, É. né? Ter Fazer as amigas. trocas, é bem isso. Eu quero terminar, porque eu sei que você sai daqui e vai para outro lugar. Eu quero te dizer que eu fiz algumas palavras, umas frases para você, Ai, que Jesus. te definiria nesse momento. Elas são muito simples, mas é o que eu senti, assim, de te descrever. Eu senti você que tá mais importante sentir do que falar. Uhum, Viver está mais urgente do que provar algo. uhum, Você está no lugar onde o silêncio te parece mais agradável e a discrição te encontra para te fazer uma visita. ui, que Não lindo. há pressa, não há necessidade de falas gigantes descrevendo seu estado de espírito. É O que eu verdade. vejo hoje é a harmonia entre o teu ser e o teu estar. Ao invés das conquistas, há um desejo pelo esconderijo secreto. Verdade. E a sensação que eu tenho é que você está voando com asas e nunca mais você vai ficar nas gaiolas. Amém. Eu Amiga, recebo. Que lindo, eu meu Deus. acho que isso é uma mulher que encontrou
a alma encontrou o seu lugar dentro de um feminino que transborda de uma forma simples. É isso que eu Amém. tenho para te Amém. dizer, minha flor. Amém. Que lindo. Eu recebo essa palavra e, e transfiro ela para cada uma de nós, né? Que a gente possa ter essa leveza, essa graça, sabe? Que cada vez mais o Senhor comece a conectar as mulheres de verdade, né? Que a gente que é simples, a gente que é essas assim que gosta do secreto, que ama o Senhor, que a gente possa se conectar, que o Senhor traga conexões lindas entre as mulheres, que o Senhor possa, sabe o que eu vejo? Voltando os grupos de mulheres dentro de casa, sabe? Ai, Fazendo é. pequenas reuniões de oração. Eu sei que o mundo hoje celebra os grandes movimentos, mas Deus está esperando as manjedoras, né, Ai, disponíveis. resumiu tudo, resumiu tudo. Eu creio. E se tivesse uma palavra desse nosso encontro que eu queria deixar, seria reduza o esforço, porque nós vamos aumentar em graça. Eu acho Amém. que sintetiza a nossa conversa, porque é o que você tem vivido, é um convite para o menos, Convite para o né? menos. É Seja menos seja menos. e desfrute do mais, né? É bem isso. A produção vai ser maior e estejam atentas aos cinco sentidos. Amém. Princesa, amei nossa conversa. Tenho certeza que todo mundo gostou também. Amém. Fica Olha aqui, mostra o teu livro. Eu tô sem o teu livro aqui, eu queria ter mostrado. Ah, O Thelma não eu conseguiu vi trazer a tempo. algum ser humano aí. Tira uma fotinha aqui, gente, da Bate um gente, porque print nosso. Vou tentar. eu agradeço por esse momento. Que delícia. Obrigada, Vivi, pelo teu tempo, Amém. pelo teu carinho. Dá um abraço nosso para a Lu, para tua família que a gente Eu ama mando, tanto. sim. Eu mando. Lembre que do dia de hoje o recado de Deus para você foi sinos e Sinos e romãs. romãs. Pode ter certeza que agora eu vou mergulhar Mergulha, nisso. porque não veio de mim, veio assim, ó, Amém. Amém. entendeu? Veio. Amém. Eu recebo. Minha linda, Deus Beijo. abençoe, obrigada, Te viu? Fica com amo. Que Deus Deus, te também abençoe. te amo Cada demais. mulher que está aqui, ó, seja encharcada por essa leveza e essa plenitude. Viu? Deus abençoe vocês. Beijo, até Beijão. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.